Já chegaram a casa depois do dia longo e tiveram aquela sensação estranha de que algo não estava bem? O espaço parece pesado, a mente continua a correr mesmo quando o corpo já parou. Em vez de a casa vos dar energia, ela tira. O problema muitas vezes está no ambiente à vossa volta e vocês nem percebem. A forma como organizam o espaço, a luz que escolhem, os objetos que acumulam, os hábitos que têm dentro de casa, tudo isso tem um impacto direto no vosso estado de espírito. Por isso, hoje trago-vos 15 formas práticas de transformar a vossa casa num espaço mais calmo e acolhedor. Não é preciso fazer uma grande remodelação, nem gastar muito dinheiro, é apenas fazer pequenas escolhas com intenção. Vamos a isso? A calma começa com a previsibilidade. Quando o dia tem uma estrutura, o corpo sente-se mais seguro. E isso reflete-se diretamente na forma como habitamos o espaço. Pensem numa manhã típica. Se acordam e logo de seguida pegam no telemóvel, verificam e-mails ou ligam as notícias, a cabeça entra imediatamente no modo de alerta. Por outro lado, se acordam, abrem a janela, fazem uma chávena de chá ou café, ficam sentados 5 minutos em silêncio, o dia começa de forma completamente diferente. E o mesmo acontece ao final do dia. Criar um ritual de chegar a casa, trocar de roupa, lavar a cara, deixar o telemóvel num sítio fixo, acaba por ajudar o corpo a perceber que o modo de trabalho acabou e o modo de descanso começou. Estas rotinas não precisam de ser elaboradas, precisam de ser sim consistentes. E com o tempo vão tornando-se automáticas. E a casa começa a associar-se à segurança, à calma, em vez de ser uma extensão do stress lá de fora. Se quiserem ver como estruturo a minha própria semana, tenho um vídeo aqui no canal onde partilho a minha rotina para ter uma semana sem stress. Deixo-vos o link na descrição. O cérebro processa tudo o que está no campo visual, mesmo que não estejamos conscientemente a olhar para isso. Cada objeto à vista é um pequeno pedido de atenção. Quando há demasiados, a mente nunca descansa verdadeiramente, mesmo que vocês estejam a relaxar no sofá. Experimentem este exercício. Olhem para a sala durante 30 segundos como se fossem uma pessoa a entrar pela primeira vez. O que é que vêem? Pilhas de coisas em cima da mesa, objetos que já não usam mas que continuam ali. Libertar superfícies é uma das mudanças com impacto mais imediato. Mesas limpas, bancadas de cozinha arrumadas, cômodas sem excesso. A diferença que se sente é quase física. Não é sobre ter uma casa minimalista, atenção. É sobre escolher conscientemente o que fica à vista. Cada superfície deve ser uma escolha, não o resultado de deixar as coisas ficar onde caem. O ambiente visual de uma casa comunica diretamente com o sistema nervoso. Tons muito saturados ou ambientes com muita informação visual tendem a estimular o cérebro. Pode ser ótimo em algumas divisões, mas numa sala de estar ou num quarto acaba por tornar o descanso mais difícil. Por isso, tons neutros e suaves, como brancos, beges, cinzentos claros, verdes suaves, criam uma sensação de acolhimento quase imediata. As plantas merecem uma menção especial. Mesmo que seja apenas um vaso pequenino, a presença de algo vivo muda completamente a energia do espaço. Há inclusive estudos que mostram que estarmos rodeados de plantas reduz os níveis de stress. E os materiais também fazem diferença. Madeira, linho, algodão, cerâmica têm uma textura e uma imperfeição que os materiais sintéticos não têm. Não é preciso, obviamente, reformular toda a decoração. Às vezes basta uma manta de lã, uma cesta de vime ou uma peça em cerâmica para mudar completamente o ambiente à nossa volta. Uma casa calma precisa de convidar ao descanso, literalmente. Se o sofá não é confortável, se a cadeira da secretária dói nas costas ao fim de meia hora, se a cama não tem almofadas suficientes, o corpo acaba por não conseguir relaxar completamente. E isso faz acumular tensão. Conforto não significa luxo, atenção. Significa sim que os móveis funcionam para a vida que têm. Um sofá onde apetece sentar e ficar, uma cama que convida ao sono, ou uma cadeira de leitura no canto da sala, por exemplo, convidam a momentos tranquilos longe do ritmo acelerado do dia-a-dia.
Mas conforto também é praticidade. Móveis difíceis de limpar ou que exigem cuidados constantes criam stress sem nos apercebermos disso. Quando o espaço funciona bem no dia a dia, a cabeça poupa energia para outras coisas. A limpeza ajuda a criar clareza mental. Isto é real. Mas há uma linha fina entre manter a casa arrumada e transformar isso numa fonte de ansiedade. Uma casa calma é uma casa vivida. O objetivo aqui não é ter uma casa de catálogo. É sim ter uma casa onde se sentem bem acima de tudo. A solução prática. Pequenas rotinas de manutenção feitas com regularidade funcionam muito melhor do que grandes limpezas esporádicas. 10 minutos a arrumar antes de dormir, uma rápida passagem do pano na bancada de manhã, são pequenos gestos que mantêm o espaço equilibrado sem transformar o fim de semana numa maratona de limpeza. Aliás, tenho 2 vídeos aqui no canal que se encaixam muito bem neste ponto. Num deles, conto como deixei de limpar a casa ao fim de semana e outro, onde partilho como simplifiquei os meus produtos de limpeza. Se ainda não espreitaram, deixo-vos os links aqui na descrição. O olfato é o sentido mais diretamente ligado às emoções e à memória. E por isso, o cheiro de uma casa tem um impacto enorme, muitas vezes subconsciente, na forma como nos sentimos dentro dela. Aromas como lavanda, laranja doce, alecrim ou eucalipto têm propriedades comprovadas de calma e relaxamento. Não é misticismo, atenção, há investigação que mostra que certos aromas reduzem mesmo os níveis de cortisol, que é a hormona do stress. Na prática, um difusor de óleos essenciais é uma das formas mais simples e eficazes, mas também podem utilizar velas naturais de cera de soja ou de abelha, ou plantas aromáticas na cozinha ou na janela, ou até uns saquinhos de lavanda no roupeiro. Até abrir a janela e deixar entrar o ar fresco faz diferença. O que devem evitar são os aromas artificiais muito intensos. Ambientadores químicos, sprays sintéticos. Podem perfumar o espaço, obviamente, mas não têm o mesmo efeito calmante e, em muitas pessoas, chegam a causar dores de cabeça. Cada objeto em casa deveria acrescentar algo. Uma função, uma beleza, uma memória. Quando o espaço está cheio de coisas compradas por impulso ou guardadas por precaução, não é? A casa acaba por perder identidade. Pensem nos objetos que vos fazem sorrir quando os veem. Uma fotografia de uma viagem especial, um presente de alguém que amam, uma peça comprada no mercado com uma história, ou até mesmo objetos decorativos feitos por vocês próprios. Esses objetos tornam a casa mais nossa, mais pessoal. Já os objetos que ficam, porque ficam, não é? Causam aquela sensação vaga de desorganização e acabam por drenar energia. Não precisam de os tirar todos de uma vez, ok? Mas vale a pena ir fazendo uma triagem com regularidade. O corpo aprende depressa. Se todas as noites acendem uma vela e colocam música suave enquanto preparam o jantar, passadas 2 semanas, só o cheiro da vela já ativa o modo descanso. É quase automático. Alguns exemplos concretos. Trocar de roupa quando chegam a casa cria uma separação física e mental entre o mundo lá fora e o espaço de casa. Preparar um chá antes de dormir sinalizou ao corpo que o dia acabou. Uma caminhada curta ao fim do dia, mesmo que seja só durante uns minutos, ajuda a drenar a tensão antes de entrar em casa. 2 ou 3 rituais bem escolhidos e mantidos com consistência são suficientes para transformar a energia de um espaço. O excesso cansa, não só visualmente, mas também mentalmente. Quanto mais coisas há para gerir, organizar, limpar e decidir, mais energia se consome, mesmo que não nos apercebamos. A ideia não é ter pouco, é ter o suficiente, mas bem escolhido. Há uma diferença enorme entre uma casa cheia de objetos acumulados ao longo dos anos e uma casa onde cada coisa tem um lugar e um propósito. Em vez de terem 10 copos banais, tenham 4 que adoram usar. Em vez de 5 mantas sintéticas, uma boa manta de lã que vai durar anos. Em vez de encher a casa com decoração barata que toda a gente tem,
escolham com cuidado uma ou duas peças que realmente vos fazem felizes e que ainda vos vão fazer felizes daqui a 10 anos. Isto aplica-se também ao que não se vê. Gavetas entupidas, armários que não fecham bem, prateleiras onde já não cabe nada. Tudo isso cria uma pressão silenciosa. Comprar menos e melhor também muda a relação com os objetos. Quando algo foi escolhido com cuidado, tende-se a tratá-lo melhor, a durar mais, a não precisar de ser substituído tão depressa. Menos objetos, mas cuidadosamente escolhidos, fazem com que a casa fique mais fácil de gerir, mais fácil de limpar e, no final, mais calma de habitar. Routers, carregadores, colunas inteligentes, cabos à vista, são elementos que o cérebro associa instintivamente ao trabalho, às notificações, ao estado de alerta constante. E quando estão espalhados pela casa toda, nunca há um sítio onde o corpo sinta verdadeiramente que desligou. A solução, obviamente, não é eliminar a tecnologia, é simplesmente contê-la. Cabos organizados e escondidos, equipamentos guardados ou camuflados quando não estão em uso, carregadores num sítio fixo e discreto, fora do espaço de descanso. Quando os dispositivos deixam de estar à vista, a casa começa a parecer um espaço de vida e não uma extensão do escritório, por exemplo. Obras inacabadas, móveis por montar, um canto que ainda vão organizar há meses. O cérebro registra tudo isso como tarefas em aberto. E enquanto estiverem à vista, uma parte da vossa atenção está sempre lá, mesmo que não percebam. Eu própria passei por isso com o meu escritório. Tinha imensos materiais acumulados, coisas que guardei para fazer este projeto, aquela ideia, aquele trabalho criativo que ficou sempre para depois. Nunca cheguei a fazer nada disso e os materiais estavam ali apenas a criar pressão, a lembrar-me todos os dias de que algo ainda estava por fazer. Quando finalmente fiz esse destralho, foi mesmo libertador. O espaço mudou completamente e a minha cabeça também. Por isso, se há algo que não vou mesmo acabar, uma ideia que ficou pelo caminho, um projeto que já não faz sentido, tomem a decisão de o eliminar. Libertar esse espaço físico liberta também espaço mental. Correio, faturas, folhetos, recibos, documentos da escola, revistas. A papelada acumula-se a uma velocidade surpreendente e é uma das maiores fontes de desordem visual e mental em casa. O problema não é só a quantidade, é a indefinição. Uma pilha de papel é uma pilha de decisões por tomar e o cérebro vê-se exatamente assim. A solução é criar um sistema simples, um local fixo para onde vai todo o correio assim que entra e terem um momento semanal para fazer uma triagem. O que é lixo vai para o lixo, o que precisa de ação fica num sítio visível, o resto é arquivado ou digitalizado. Folhetos e publicidade direto para o lixo sem hesitação. Quando a papelada tem um lugar em um processo, deixa de se espalhar por toda a casa e acaba por deixar de vos pesar. Se quiserem aprofundar este tema, eu tenho um vídeo dedicado só a isto, como reduzir e organizar a papelada que entra em casa. Deixo-vos o link na descrição. Este ponto parece simples e óbvio, mas muita gente não o faz com regularidade. Abrir as janelas todos os dias, mesmo que seja só por 10 minutos. Renova o ar de uma forma que nenhum purificador ou ambientador consegue replicar. O ar interior de uma casa pode ser mais poluído que o ar exterior, especialmente em espaços pouco ventilados. Poeiras, compostos orgânicos libertados por móveis e tintas, umidade acumulada, tudo isso fica em suspensão quando o ar não circula. Para além do aspecto prático, há algo muito simples e poderoso em abrir a janela e deixar entrar o ar fresco. Cria uma sensação de limpeza e leveza que é quase imediata. Se possível, façam de manhã, logo ao acordar, e é um dos rituais mais simples e eficazes que existe. A entrada de casa é o primeiro espaço que vêem quando chegam e o último antes de sair. É literalmente o ponto de transição entre o mundo lá fora e o vosso espaço pessoal. E muitas vezes é também o espaço mais caótico da casa. Sapatos espalhados, malas no chão, chaves perdidas, correio por abrir. Entrar por essa porta não dá uma sensação de chegada, dá uma sensação de problemas por resolver.
Por isso, simplificar a entrada é importante. E não exige muito. Um cabide ou um gancho para colocarem os casacos e malas, um local fixo para deixarem as chaves, um cesto ou uma sapateira para colocarem os sapatos. Se couber, uma planta pequena e uma luz suave fazem toda a diferença. A entrada deve ser o primeiro convite à calma. Quando chegam e o espaço está organizado e acolhedor, o corpo começa a desligar imediatamente. É um sinal. Chegaste, estás em segurança, podes descansar. A luz é provavelmente o elemento que mais influencia o estado emocional dentro de uma casa e talvez o mais ignorado. A luz branca e intensa mantém o sistema nervoso em estado de alerta. É a luz da produtividade. É ótima para trabalhar, péssima para descansar. Ao final do dia, o que o corpo precisa é de luz quente, suave, indireta, candeeiros baixos, luzes de presença, velas. Uma temperatura de cor mais amarelada imita a luz do fim do dia e sinaliza ao cérebro que é hora de abrandar. Durante o dia, aproveitem ao máximo a luz natural. Abrir as cortinas, evitar bloquear janelas faz uma diferença significativa. A luz natural regula o ritmo circadiano e acaba por melhorar o humor. Uma mudança simples que podem fazer hoje é, ao fim da tarde, apaguem as luzes de teto e liguem os candeeiros. A diferença é imediata. Criar uma casa calma não acontece da noite para o dia. É um processo feito de pequenas escolhas, hábitos construídos aos poucos e muita intenção. Não precisa de ser algo perfeito e também não precisa de acontecer tudo ao mesmo tempo. Se a vossa casa precisa de um ambiente mais calmo, sugiro que escolham uma coisa deste vídeo, aquela com que mais se identificaram, e comecem por aí, só uma apenas. E depois, quando essa mudança já fizer parte da vossa rotina, vão acrescentando outra. E com o tempo vão perceber que a casa mudou, mas mais importante, vão perceber que mudaram a forma como se sentem dentro dela. Espero que tenham gostado da partilha. Obrigada por terem assistido. Fiquem bem e até ao próximo vídeo.